E nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa hora. O Senhor Jesus, Ele é a estrutura da sua vida, queridos. O Senhor Jesus, Ele é a estrutura da minha vida. E estrutura é aquilo que nos mantém. Não só nos põe, mas nos mantém. Colocar é uma coisa, manter é outra coisa. Nós vivemos numa nação onde nós vemos muitas pessoas que colocam filhos no mundo, mas não mantêm os filhos. Por isso nós temos uma crise social. Meninos de rua, meninos abandonados, tantos seres humanos crescendo sem uma orientação, sem uma direção. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele quer nos manter e Ele quer nos sustentar. Amém, queridos? Amém? E é isso que o Senhor Jesus quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Quando criança, eu gostava muito de saber o que meu pai fazia. E um dia meu pai, depois que eu já tinha crescido um pouquinho, ele me levou no lugar onde ele trabalhava. E ele me mostrou o que ele fazia. E o meu pai, obrigado amor, meu pai era técnico de laboratório do DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. E qual era o serviço do meu pai? Ele ia com uma equipe, ele fazia parte de uma equipe, eles colhiam amostras do solo e levavam essas amostras para o departamento dele, que era meio que um escritório, laboratório, e ali eles faziam análise química e cálculo. Então eles faziam análise daquele solo e tinha um outro departamento do lado paralelo que automaticamente já ia calculando materiais para se construir estradas. Era um trabalho muito interessante, porque eles calculavam quantas toneladas eles iam gastar de concreto, de asfalto, qual o tipo do asfalto que eles iam ter que usar, porque não se faz estrada do mesmo jeito em todo o terreno. Se o terreno é, vamos colocar assim, um terreno argiloso, você tem que ter um tipo de material, você vai gastar uma quantidade de material. Se é um terreno de rochas, você vai gastar outro material. Se é um terreno arenoso, você vai gastar outro material. Por exemplo, nós temos aqui no Espírito Santo a Rodovia do Sol, que a gente paga aquele pedágio lá, às vezes meio inconformado, né? Mas o investimento para se construir uma rodovia num terreno arenoso como é esse terreno beira-mar, litorâneo, igual temos a Rodovia do Sol, é um investimento altíssimo, porque se gasta muito material. Também tem que se fazer o cálculo de qual tipo de tráfego vai ter naquele caminho. Vocês já passaram em alguma estrada e tinha algumas placas assim, proibido o tráfego acima de tantas toneladas? Quem já observou isso na rodovia? Porque aquela estrada, ela teve todo o investimento para ser feita, mas se passar um carro com um caminhão, um veículo com um peso maior do que o que está proposto ali, aquela estrada vai ceder. E nós temos muitas estradas assim, com calombos. Indo aqui para a Bahia é um desafio. Às vezes você passa em algum lugar que não é que é buraco, são aqueles calombos que chega até a raspar o fundo do carro. E aquilo ali dá problema, estraga veículo e gera até acidente. Mas tudo isso é mau cálculo do material usado e um mau uso da rodovia. O que eu quero entender com vocês com isso? Que um caminho, ele precisa ter uma estrutura para manter aquilo que trafega por cima dele. Amém? E nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos Jesus dizendo para nós o que está aqui em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo que Ele é um caminho. Amém, queridos? Um caminho verdadeiro. Ou seja, um caminho completo. Um caminho perfeito. Um caminho estruturado. Um caminho bem composto. Que leva ao Pai.
E sobre esse caminho não andarão veículos, mas andarão vidas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Então nós entendemos que a nossa vida, ela vai trafegar pelo caminho Jesus. Amém? Mas para que nós possamos trafegar pelo caminho Jesus, o caminho tem que ter a estrutura para aguentar o nosso peso. E eu comecei dizendo para vocês que Jesus é aquele que nos mantém. O caminho Jesus jamais terá lombadas e sedimentos para gerarem acidentes na nossa trajetória para Deus. O caminho Jesus não foi calculado por um técnico de laboratório do DNR. Ele foi calculado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Deus Todo-Poderoso, Deus perfeito, Deus Trino, que construiu um caminho completo e perfeito para conduzir a nossa vida. E muitas vezes nós achamos que a nossa vida está tão pesada, de problemas, de dificuldades, de necessidades. Eu não estou nem colocando pecados aqui, eu estou colocando circunstâncias da nossa vida, que nós estamos vivendo dia a dia, e a gente acha que o caminho debaixo dos nossos pés não vai suportar o peso da problemática da nossa vida. São as dívidas que são maiores que o dinheiro que nós temos para pagar. É a saúde que muitas vezes falha quando nós precisamos do nosso corpo funcionando bem. São as crises psicológicas, as crises de ansiedade, as crises de bipolaridade, as crises de opressão, de depressão, de ira, as crises existenciais que nos levam para as cavernas escuras da vida, para os buracos, para as tristezas, para a falta de ânimo, para a falta de vontade de tudo. São as inversões e as complicações da nossa mente, da nossa sociedade, de coisas que estão ao nosso redor. Ei, observe, parece que o caminho que está debaixo dos nossos pés vai romper e nós vamos cair no abismo. É ou não é assim muitas vezes que nos sentimos, queridos? Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos o direito de escolher o caminho que queremos andar nele. Se nós escolhemos um caminho fraudulento, um caminho mal feito, um caminho mal ajustado, um caminho mal preparado, essa estrada pode romper debaixo dos nossos pés, e aí sim nós caímos num buraco existencial. Mas se nós escolhemos um caminho perfeito, um caminho bem calculado, um caminho que foi proposto por Deus, e entramos nele, pense com muito carinho nisso. A sua vida pode ter o peso que for, Ele vai suportar você e vai te manter de pé até se encontrar com o Pai. Se você crê nisso, aplauda e glorifica o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. O que nós precisamos, Felipe, me dá um pouquinho de retorno. O que nós precisamos é decidir bem qual o caminho que vamos andar. Isso é que nós podemos decidir. Isso é o que nós devemos decidir. Quando eu saio daqui de Vitória e vou para o norte do Espírito Santo, eu posso escolher ir pela ES-010 aqui por Jacaraípe, passando aqui por Barra do Saí e indo embora até Regência, Mucuri. Ou eu posso escolher pegar 101 lá em cima e sair cortando tudo isso aí lá em Pedro Canário. Posso ou não posso? Mas algumas vezes que a gente escolhe passar lá por Aracruz, a gente descobre que no meio do caminho tem muitos buracos e muitos perigos. É ou não é? Você que é de lá sabe disso. Por quê? Porque o caminho feito para a rodovia 101 teve um planejamento muito melhor, porque ela é uma estrada interestadual. Passam veículos com peso maior por ela. Então, o raciocínio e o cálculo daquela estrada foi para dar uma estrutura melhor. Tudo é uma questão de escolha. E eu quero dizer para você, Jesus é o caminho.
mas ele tem uma exigência para que se ande por ele. E não é pagar pedágio, mas é saber como é esse caminho. Que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 14. Mateus 7, começa no versículo 7 e lê esses 7 versículos. Parece até que foi planejado, mas não foi. Amém ou não amém? Está aqui na tela, Léo? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Deixa parado aqui. Esse versículo 7 de Mateus 7 tem uma afirmação que nós podemos pedir e receberemos, que nós podemos buscar e encontraremos, que nós podemos bater e será aberto. Essa é uma das melhores notícias que um ser humano pode ouvir na face da terra. É ou não é, queridos? É ou não é? Quem aqui precisa que alguma coisa se abra para você nesta noite? Levanta a mão. Quem aqui precisa encontrar alguma coisa? Quem aqui precisa que se abra alguma coisa? Todo ser humano está precisando disso. E a palavra de Deus está nos dizendo: assim será feito para aqueles que crerem. Mas dentro de um caminho. Eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Não importa o peso da sua vida, se você está ajustado em Deus, ou os pesos que você carrega na vida, se você está ajustado em Deus, Jesus sustentará a sua vida até você se encontrar com Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Versículo 8. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Vocês conseguiram entender o enredo desse texto? É Jesus que está falando isso. Jesus está falando: tudo o que você precisa vai acontecer, tudo que você pedir vai te ser dado, tudo que você buscar vai encontrar. E aí Jesus nos dá um exemplo conosco mesmo, porque quem de nós não quer dar o melhor para os nossos filhos, gente? É ou não é? Às vezes a gente erra dando o bom na hora que a gente não deveria dar o bom. A gente deveria dar uma segurada no bom para aprender a valorizar. Mas a gente, como ser humano, vai dar. É ou não é verdade? Não é assim que funciona? Nós queremos o melhor para os nossos filhos. E aí, Jesus usa esse exemplo. E sabe por que Jesus está falando isso? Para aquietar a ansiedade dos nossos corações, a nossa ansiosa solicitude e preocupação pela vida. Queridos, eu prego isso para mim também. O crente tem que ser um ser humano de boa. O crente tem que ser um ser humano descansado, relaxado, despreocupado, sem nenhum efeito de álcool ou drogas. O crente tem que viver em paz o tempo todo, porque a promessa está na palavra de Deus. Pede que vai receber, busca que vai encontrar. Se você que é homem, ser humano, comedor de feijão, arroz e carne cozida, sabe dar coisa boa para essas crianças que você cria, quanto mais o seu Pai que está no céu vai dar boas coisas àquilo que lhe pedirem. Então, meu amado, peça e confie que Ele vai te dar. Acredite que Ele sustenta a sua vida. Acredite que Ele te mantém espiritual,
emocional, físico, financeiro, familiar, acadêmico, seja qual área for da sua vida, o seu barco não vai afundar, o seu chão não vai romper. Você pode estar carregando uma carreta de 1000 toneladas, um problema gigantesco, que você olha para ele e fala, não é possível eu caminhar. Jesus disse, é possível, eu sou o caminho. Bota a carreta na estrada que ela vai passar. Aleluia! Então Jesus disse isso, e ele colocou a condicional: entrai pela porta estreita. A porta pode até ser estreita, mas a estrutura é forte. Amém? Eu me lembro que certa vez eu quase sofri um acidente. Eu estava pregando em Santarém do Pará, e eu dei aquela empolgada, congresso de jovens, aquela temperatura altíssima de quase 40 graus. E aí, um palco gigantesco, quadrado, uma banda fazendo aquele louvorzão, e eu falei com os caras, sobe aí! E preguei, e no final estava aquele Pentecoste, eu dei um pulo em cima do palco. O caminho não era seguro, quase que eu passo. E ele devia ter uns 4 metros de altura. Era bem alto o palco. E aí eu pulei. Quando eu caí, a madeira quebrou. Foi Jesus que segurou, gente. Porque ela quebrou, mas sabe quando quebra e não abre? Ela quebrou e ficou. Eu acho que o anjo colocou a mão ali, né? Esse pregador big size precisa de um anjo forte. Mas o que eu aprendo com isso? É só uma ilustração. O caminho era largo, mas não era forte. O caminho do pecado é largo, mas não é forte. Vai romper debaixo dos seus pés. Vai te fazer cair nos abismos da vida. E o pior é que quando cai, não tem força para sair de lá. Só a misericórdia de Deus para tirar. Mas se eu posso escolher um caminho forte, por que eu vou escolher um caminho vulnerável? É uma questão de escolha. E toda escolha consiste no pacote renúncias. Eu preciso decidir. Para que eu tenha tudo isso que a palavra prometeu: portas abertas, dádivas entregues, buscas com encontros e resultados, eu tenho que escolher o caminho que eu quero andar. Entrai pela porta estreita. Poucos são os que acertam com esse caminho. Mas quando acertamos com esse caminho, nós descobrimos uma coisa: a gente para de pedir e começa a agradecer. Quando a sua rotina de oração estiver sendo mais pedir que agradecer, avalie qual caminho você está andando nele. Porque quando nós acertamos com o caminho estreito, a nossa rotina passa a ser mais agradecer do que pedir. Porque os sinais e os milagres, eles seguem aqueles que creem. Só que aqueles que são perseguidos por sinais e milagres são minoria na realidade humana, é ou não é? São minoria. Por isso que multidões seguem alguns que vivem sinais e milagres. E aí é uma inversão de valores, porque eu e você não podemos andar atrás de homem de Deus que vive milagres. Homem de Deus que vive milagres, nós temos que glorificar a Deus pela vida dele. Nós temos que ser irmãos, nós temos que ser pessoas boas que estão debaixo da unção. Amém? Mas nós também precisamos viver andando, sendo perseguido por milagres. Deus quer que nós sejamos resposta para a nossa geração. Nós não podemos inverter valores, porque quem opera milagre na nossa vida é Jesus. E se eu não tenho relacionamento com Jesus para receber um milagre, e busco uma outra pessoa que tem relacionamento com Jesus para receber milagre, o que você acha que Jesus pensa disso? Imagina Jesus, olha lá, ele não vem em mim, mas vai naquele que eu sou pai dele. Quando você não aprender a vir em mim, você não recebe. Porque para ir nele, não dá para ir pelo caminho largo. Para ir nele, tem que ir pelo caminho apertado. E nós podemos acertar com o caminho apertado pela decisão da fé.
e não pelo desespero da dor. Tem uma linda frase que diz: eu prefiro ir para Deus por amor do que ter que ir pela dor. Não é verdade? E nós precisamos fazer disso uma verdade na nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tenha a sua vida, a carga que tiver, andando pela estrada Jesus, você chega a Deus. Mais do que vencedor por aquele que te amou. E a referência é: se você que é mau sabe dar boas coisas, Ele muito mais do que você, porque Ele é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Salmo 37, versículos 3 a 6. Aleluia, Jesus, nosso escudo, nossa fortaleza. Aqui, Deus coloca uma grande cereja no bolo da nossa fé. Amém, queridos? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele realizará aquilo que deseja o seu coração. Descansa no Senhor e faz o bem. O que é fazer o bem? Escolher o caminho estreito. Fazer o bem é deixar de olhar primeiro para nós e é olhar para o nosso próximo como para nós mesmos. É sermos altruístas e nos movermos pelo caminho do amor. E Deus é fiel. E Deus sustenta a todos aqueles que se colocam na sua presença com essa perspectiva, com essa expectativa. Mesmo quando não tem chão debaixo dos seus pés, Ele faz o chão aparecer para que você possa andar nele. Porque Deus é fiel, justo, verdadeiro, amigo sem igual. E a minha oração sobre essa palavra é para que eu e você possamos vivê-la com toda a sua essência e no seu total aproveitamento. Você está andando por um caminho, e esse caminho se chama Jesus, e nada pode destruir esse caminho. Ele é um caminho firme, estável, e que tem a expectativa de que o melhor está por vir. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Leve seu pensamento à presença do Senhor agora. E eu quero que você pense no maior desafio na sua vida hoje. Ou no maior desafio atual da sua vida. O processo mais difícil que você está passando. O que é mais complicado. O que é mais difícil de resolver. É nisso que eu quero que você pense agora. Com uma expectativa: o melhor está por vir. Vai dar tudo certo. O caminho não vai quebrar debaixo dos seus pés. Ele não é um caminho largo, com madeirite fino, mas ele é um caminho bem calculado, com toda a estrutura de material que precisa para suportar o peso da sua vida. As minhas dívidas são muito altas. O meu filho é muito complicado. Minha esposa é muito difícil. O meu marido é muito difícil. Minha mãe, o meu pai, o meu irmão. É o meu ministério, é a minha empresa. É a minha saúde. Vai dar tudo certo. O melhor está por vir. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Ele governa, recantarabá, soriandarabá, sudecantarabachê. Ele governa, ele governa, ele governa, ele governa. Ele governa, ele governa, ele governa, ele governa. Recantarabacheriandalabá. Se puder, fique de olhos fechados pensando em Deus. Na presença dEle, na pessoa dEle, pensando naquilo que é mais difícil na sua vida. Naquilo que às vezes consome a sua paz. Mas agora você vai pensar diferente. O melhor está por vir.